dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel e esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz aí as principais notícias, faz um giro nas principais notícias que envolveram o Liverpool nessa última semana. Falei no último episódio que estava com expectativa de trazer talvez um desfecho para a novela Isaac, seja ele positivo ou negativo, mas isso não aconteceu. Mas tiveram algumas coisas que pipocaram aí na semana que eu achei que seria interessante trazer, então resolvi gravar mesmo assim. Semana passada teve o Zona Mista, então para não publicar 3, 4 vídeos numa semana, achei melhor a gente segurar, também não tinha tanta notícia. Se você não viu o nosso Zona Mista, nosso quadro de entrevistas, a gente entrevistou o André Donk, jornalista e comentarista dos canais ESPN. Cara, bem legal, a conversa foi muito legal. A gente falou de Liverpool, falou de futebol europeu, falou de Copa do Mundo, falou de Borussia Dortmund, falou de um monte de coisa, da carreira dele como jornalista. Então, bem legal, por favor, confiram. Mas indo então logo pro assunto do vídeo, porque em tese esse era para ser um quadro curto, que às vezes está ficando um pouco longo demais por conta da janela de transferências. Isaac, que é a principal novela, é o principal jogador, é o principal alvo, é o que mais tem notícia, e essa semana não foi diferente, tá? Para quem, fazendo uma recapitulação, Liverpool quer o Isaac, já fez uma proposta de 110 milhões de libras, foi recusada pelo Newcastle. O Liverpool, em tese, está esperando uma abertura do Newcastle para poder fazer uma segunda oferta, pelo que diz aí o Fabrício Romano e alguns outros jornalistas ali que cobrem o mercado europeu. O Isaac não tá treinando, não tá uma situação estranha, tá? Em tese, o Newcastle precisa achar um substituto. Nessa semana, eles fizeram alguma proposta alta pelo Benjamin Sesko, jogador do RB Leipzig, que acabou preferindo jogar no Manchester United, numa sequência de nãos aí do Newcastle, que já passou por Ekitike, por João Pedro, pelo Sesko, por vários jogadores pro ataque, e a gente ficou numa expectativa de que talvez se fechasse com o Sesko, a negociação pelo Isaac andasse. Isso não aconteceu, mas como algumas coisas ainda continuam acontecendo, resolvi trazer mais detalhes sobre isso. O Fabrício Romano diz que o Liverpool mantém o foco no Isaac para essas últimas semanas da janela, que tem uma nova proposta pronta que deve ser apresentada para o Newcastle assim que ele abrir as portas. Ou seja, quando o Newcastle fala Liverpool, estou disposto a te ouvir, teria uma proposta já preparada para ele, e que ele quer sair e se juntar ao Liverpool, o Isaac, o jogador. Uma notícia do Craig Hope, do Daily Mail, que é um torcedor do Newcastle e que tem tido muitas boas informações relacionadas a esse negócio principalmente. Ele disse que o Isaac não jogará pelo Newcastle nas partidas que tem de amistoso nesse fim de semana, pela Sela Cup, e fala também que o Isaac tem treinado separado. Foi dito que ele foi pedido a ele para chegar depois no treinamento do Newcastle, quando o clube voltou da turnê pela Ásia durante a semana. Ele foi visto chegando depois. Parece que teve uma confraternização com alguns familiares dos jogadores organizada pelo Newcastle no centro de treinamento, e ele foi pedido para ele chegar após já ter acabado, os jogadores já terem saído. Então o clima não tá legal. O Ed Howe, técnico do Newcastle, disse durante a semana que que os jogadores têm que ganhar o direito de treinar com o grupo. Então o clima do Isaac com o Newcastle parece ter ido assim, de arrasta para cima total. Tá uma forçação de barra pesada. Ele ainda não entregou o transfer request, que a gente fala que é o pedido formal de transferências. Talvez porque possa estar sabendo de que é uma questão do Newcastle arrumar um nome e ele possa ser liberado. O Ben Jacobs no caso, trouxe a informação de que, apesar de ter falhado em contratar o Sesko, a situação não afeta a saída do Alexander Isak do Newcastle. Fala que o Newcastle tem outros atacantes em mente. E além disso, ele diz que o Isaac continua sendo o principal alvo para o Liverpool, desde que, vamos lá, o que ele fala? Que o sentimento do Newcastle é o seguinte: ou o Isaac é vendido para o Liverpool, ou ele é vendido, e o Ben Jacobs disse que a oferta do Liverpool ainda continua na mesa, ou ele renova. A questão já foi oferecido ao Isaac ele renovar com uma cláusula de transferência para o próximo verão, que seria um pouco mais baixa do que o valor que o Newcastle pede, que em tese é 150 milhões de libras, mas ele não quer renovar, ele está forçando para sair agora. Foi dito que ele já avisou há algumas semanas, alguns meses atrás, para o Newcastle que ele queria sair, e ele considera, até Melissa Reddick que trouxe essa informação, uma jornalista muito relevante na Inglaterra, que ele se sente um pouco injustiçado porque ele não tem culpa do Newcastle não estar conseguindo fechar com os alvos. Ele sente que ele avisou com alguma antecedência e que o clube teria tempo e capacidade para
trazer alguns jogadores que queria. Isso não aconteceu ainda. Então, o que a gente tem no momento é: o Liverpool fez uma oferta, tá esperando o Newcastle trazer alguém para fazer uma segunda, para ver se o Newcastle tá aberto a vender. Ele tá treinando separado, ele não foi reintegrado ao grupo, ele não vai jogar esses amistosos, até porque ele nem treinou com o grupo. Então, ele já deu um perdido no Newcastle, foi treinar lá na Espanha, na Real Sociedad, e o próprio Ed Howe disse que ficou sabendo disso pelas notícias. Então, é uma situação que o jogador está forçando. O clube parece que aceitaria até vender, se o valor que eles querem fosse atingido, mas precisa trazer alguém. Quem pode ser esse alguém? O nome mais forte que surgiu nas últimas horas depois da recusa do Sesco foi o Nicolas Jackson, atacante do Chelsea. Só que o Chelsea está pedindo um valor alto, na casa dos 80, 70 milhões de libras, por um jogador que hoje a gente não sabe até que ponto o Nicolas Jackson está pronto mentalmente para o Newcastle. Eu acho que até o match ali, se você olhar as características, é interessante. Eu não acho o Nicolas Jackson horroroso, mas acho que ele teve muito problema do Chelsea e o mental dele, assim como o do Nunes, não ajudou. Mas pode ser um nome interessante para o Newcastle, tá? Mas o valor seria alto. Eles estão de olho ainda no Issa também, do Brentford, que está forçando para sair, mas até agora nada. É o Isaac forçando para sair do Newcastle, o Issa forçando para sair do Brentford. Tá uma confusão danada. Mas vamos ver. A expectativa é que a gente tenha algum desenrolar nas próximas semanas. Assim. O Liverpool pega o Newcastle logo no início da Premier League também. Então tem alguma galera aí. Isso aí é fofoca de Twitter dizendo que o Newcastle estaria esperando essa situação do Liverpool e tal. Mas acho que é mais uma questão do Newcastle arrumar um substituto, fechar com o Nicolas Jackson, com o Watkins, com o Larsen lá do Wolverhampton, com o atacante do Porto, com quem for, para poder começar a negociar com o Liverpool. Eles estão tentando contratar o Thiaw, não sei se é assim que se fala, zagueiro do Milan. Então tá aí no mercado ativo, mas para centroavante parece estar difícil. E outro nome que surgiu e basicamente morreu na mesma semana que o Liverpool estaria de olho é o Barcola. O Barcola, não sei exatamente como é que se fala a pronúncia do jogador francês do Paris Saint-Germain. O Barcola chegou a ter um pouco mais de destaque na Ligue 1 em outras temporadas. Nessa ele acabou virando reserva, ainda mais que chegou o Kvaratskhelia do Napoli e tomou a vaga dele ali. Tem o Desiré Doué, tem o Dembélé jogando de falso 9, então faltou um pouco de espaço para ele. Mas a informação que a gente teve, inclusive veio primeiro da França, do Fabrício Hawkins, de outros jornalistas franceses, e o Fabrício Romano disse o Liverpool tem o Barcola como plano ideal caso o Isaac não seja contratado. O Fabrício Romano deixou bem claro que é ou o Isaac ou o Barcola. Ele fala que a vontade do jogador seria o ponto fundamental e uma taxa alta na casa dos 87 milhões de libras, dá mais ou menos 100 milhões de euros, seria necessária. A informação do Paul Joyce, setorista do Liverpool. Gosto de trazer essas duas partes, porque um cara mais geral, outro é um cara mais focado no clube. Fala que os relatos de interesse em Bradley Barcola do Paris Saint-Germain foram minimizados durante essa semana, aí, quando surgiu essa notícia. Isso foi minimizado pelas fontes dele. Principalmente porque, segundo Paul Joyce, o Liverpool não quer fazer nada que tire espaço do Ringo Moura, que foi o jogador de destaque da pré-temporada do Liverpool. Falamos muito dele no último episódio, que vai completar agora 17 anos no final do mês e causou uma impressão muito boa na pré-temporada. O Moura, vou falar um pouco dele mais pra frente, mas tem sido o grande destaque da pré-temporada. Foi um cara que veio da base do Chelsea, eu fui buscar lá na base do Chelsea. Tem feito uma baita de uma pré-temporada, é um garoto que parece ter um talento muito grande, mas é muito jovem e talvez o Liverpool não queira realmente trazer um outro ponto esquerda para dar um espaço para ele. A gente tem um Gakpo como titular, tem o Szoboszlai, pode jogar por ali, o próprio Wirtz pode jogar por ali. Então, ter ele como uma opção, você trazer mais uma opção para lá, talvez ele ficasse muito abaixo na hierarquia. E segundo o Paul Joyce, o plano é que ele tenha alguns minutos ali nessa temporada para ir se maturando. Além disso, agora a informação da ESPN lá da França, do Julien Laurens, dizendo que o Barcola quer permanecer no PSG, que já teria rejeitado 2 investidas do Liverpool, e que, segundo ele, o Barcola demonstrou interesse em continuar no PSG, e o PSG teria tido interesse em mantê-lo. Teria recusado já 2 abordagens do Liverpool, a primeira lá no início da janela de transferências, e a segunda nessa quarta-feira. Ou seja, o Liverpool teria ido atrás dele, e o PSG teria recusado, e o jogador também quer ficar no PSG. A questão aí pode ser uma pressão no Newcastle ou uma pressão no próprio Isaac para ele, vamos lá, dá uma data aí, pede um transfer request, vamos fazer alguma coisa para você tentar forçar mais ainda essa saída. Ou pode ser realmente uma notícia verdadeira
Paul Joyce diz que não, mas o Paul Joyce é alinhado com a diretoria do Liverpool, em tese, é mais próximo das fontes do Liverpool. Então, se a diretoria quisesse minimizar essa questão, era ele que ia falar, ou ele, ou James Pearce, e coisas assim. Seguindo no outro boato de chegada, a gente tem o Guerri, ou Guerri, eu acho que é Guerri, do Crystal Palace, capitão do Crystal Palace. De acordo com Paul Joyce, o Mark Guerri está no seu último ano de contrato, o Liverpool tem interesse nele, desde que o Crystal Palace não peça um preço absurdo, tá? A gente já teve propostas, por exemplo, do Newcastle na última janela, na janela do meio do ano, de 70 milhões de libras pelo Guerri, e o Crystal Palace recusou. A informação que a gente tem, outra informação sobre o Guerri, que é do Lee Ryder, é que o zagueiro do Crystal Palace vê com bons olhos uma possível transferência para o Liverpool, apesar de não ter nenhuma proposta formal do Liverpool, e que ele também atrai interesse de Newcastle, mas fontes ligadas ao Crystal Palace negam que tenha tido qualquer abordagem recente por parte do Newcastle. Vale lembrar, como eu falei, o Newcastle está negociando, e isso é bem noticiado, com o Thiaw, do Milan. Então, a gente não sabe aí se eles poderiam reviver esse interesse pelo Guerri, considerando as recusas que eles tiveram na janela, o quanto eles vão ter que gastar num centroavante, 2 centroavantes. Não sei se fazer uma abordagem aí de 40, 50 milhões pelo Guerri está nos planos do Crystal Palace nesse momento. Tá? Então, já falei do Isaac, falei do Barcola, falei do Guerri. E por último, o outro alvo para a zaga que vem sendo falado. Leone. Giovanni Leone, zagueiro jovem, muito jovem do Parma, de 18 anos. A informação que a gente tem é de que o Liverpool tem buscado reforços defensivos. Entre eles, o principal seria o Guerri e o Leone seria uma opção. A informação é que ele foi treinado pelo Chivu, técnico novo da Inter, que entrou no lugar do Inzaghi na temporada passada, e que o time da Série A poderia oferecer mais tempo de jogo para ele. Vale lembrar, a Inter tem jogado com 3 zagueiros, poderia se livrar de alguns caras mais velhos, como é o caso do De Vries, e ele teria mais espaço lá. A notícia ele é muito querido no Liverpool, muito respeitado por ser um dos jogadores mais promissores da posição dele na atualidade, mas não tem nenhuma negociação em andamento. Segundo Fabrício Romano, é claro que se o Liverpool decidir ir atrás do Leone, tudo isso pode mudar, porque o peso do Liverpool é muito grande. Foi dito, inclusive, que ele pode ser contratado junto com o Guerri. Aí já acho que falta tempo um pouco de janela. Né? Você vai ter que fechar com o Isaac, vai ter que fechar com o Guerri, vai ter que fechar com o Leone, vai ter que fechar com outro zagueiro jovem. Mas é um dos alvos que o Liverpool tem para a zaga. O sentimento interno do Liverpool, segundo as fontes da mídia do clube, é de que ele está mais próximo da Inter. A Inter poderia oferecer mais tempo de jogo, mas se o Liverpool entrar na jogada, segundo Fabrício Romano, isso poderia mudar. Um outro alvo, esse aí, um rumorzinho já que surgiu para a zaga, é o Charlie Cresswell, zagueiro do Toulouse, de 22 anos. A informação é do David Kopp, que soltou algumas notícias que não chegaram a se concretizar em relação ao Isaac, então para ficar de olho só, mas não levar muito fé. É dito que ele é muito apreciado em Anfield, está firme ali na lista do clube como opção reserva caso o clube não consiga contratar o Guerri. E fala que o jogador de 22 anos poderia ser contratado junto com o Guerri devido à alta avaliação que o Liverpool tem dele. Tá? Então a gente tem esses 3 nomes para a zaga. Guerri parece estar parado, esperando talvez um desdobramento do Isaac para o Liverpool ir atrás dele, ver se o preço dele abaixa, a pedido do Crystal Palace abaixa até o final da temporada, até o final da janela. O Leone, como eu já falei, é um jogador jovem, e esse Cresswell é um jogador jovem. Então são 3 perfis diferentes. Né? A gente tem um cara com o Guerri muito mais consolidado, jogador capitão do Crystal Palace, jogador de seleção inglesa. O Leone, que é um jovem muito, muito jovem, principalmente para zagueiro, 18 anos. E o Cresswell, que é mais conhecido, 22 anos, pode ser uma terceira opção. Uma primeira, uma segunda e uma terceira opção. Para ficar de olho. Falando um pouquinho agora das saídas, a gente teve de quase confirmado até aqui a saída do Darwin Núñez. Já teve o Here We Go do Fabrício Romano. Valor de 53 milhões de euros, um pouco abaixo da avaliação inicial que se falava do Liverpool, cerca de 46 milhões de libras, mais adicionais, que a gente não sabe quais são. Ele já parece que já saiu, iria se despedir hoje do CT do Liverpool, dos seus companheiros, para ir fazer os exames médicos na Alemanha, já que o Al Hilal está fazendo pré-temporada lá na Alemanha. Ele iria para lá para fazer os exames médicos e assinar. A gente teve uma notícia de que ele ganharia cerca de 400 mil libras semanais, que seria basicamente o salário na faixa do Salah ali. E informação do Liverpool Echo, do Theo Squares, é que a proposta do Napoli, que teve, foi recusada não pelo valor necessariamente, mas pela estrutura do pagamento. O Napoli queria começar a pagar no verão de 26 e parcelar por 5 anos a compra. Então provavelmente as condições do Al Hilal foram mais
imediatas, assim, né? Tipo, ó, eu pago aqui agora um valor X à vista e o resto eu parcelo em 2, 3 parcelas, ao invés das 5 do Napoli, que pro Liverpool é bem mais interessante. O jogador já acertou, vai para lá fazer os exames, deve ser anunciado ainda nessa semana. Esse vídeo deve sair no ar na sexta-feira, final da manhã, início da tarde. Talvez até lá já tenha até tido o anúncio. E mais uma vez, a gente lembra, o Nunes foi uma contratação cara, um pedido do Klopp. Até o Paul Joyce trouxe a informação com essa saída dele, de que o interesse do Klopp no Nunes parecia muito mais algo repentino, despertado ali pelo aquele jogaço que ele fez contra o Liverpool quando jogava com o Benfica em Anfield. E o Klopp se apaixonou por ele, não passou por aquele processo exaustivo de recrutamento que os olheiros do Liverpool normalmente fazem, tá? Então, Nunes saindo, mais um centroavante. O Liverpool deve ir atrás de um centroavante titular para substituir ele, pelo que foi dito. Ou seja, é o Isaac. O Liverpool só deve ter o Isaac como alvo para centroavante. E outra saída, Harvey Elliott, tá? O Elliott a gente ainda não tem nem nada confirmado. A informação do Paul Joyce é que o Elliott e o Chiesa estão querendo deixar o Liverpool. A gente sabe que o Leipzig tem ali um interesse no Elliott. Segundo o Fabrício Romano, já teria começado a negociar um contrato com o jovem inglês e que seria o alvo principal para substituir o Xavi Simons, holandês, que está indo para o Chelsea, ao que tudo indica. As discussões com o jogador já estão em andamento entre Red Bull e Harvey Elliott, que se chegarem a um acordo, e aí a Red Bull iria atrás de conversar com o Liverpool sobre uma transferência. Tá? Eles estão aguardando esse acordo com o jogador, firmar com o jogador para ir abordar o Liverpool. O Elliott, cara, é um cara que deve sair por cerca de 40, 45 milhões de libras. Se conseguir botar uma cláusula de recompra, é excelente. Acho que isso para fora, como foi para o Bayer Leverkusen no Qansar, é bem mais fácil. Você fazer isso internamente dentro da Premier League, eu acho mais difícil. Então seria ótimo, seria excelente se o Liverpool conseguisse um valor alto por ele e ainda conseguir uma cláusula de recompra, que é um cara que no futuro, talvez com o Salah saindo, ele possa ser útil e o Liverpool pague essa cláusula. Então é uma saída que pode ter. E outra saída de ponta, justamente da ponta direita, Ben Doak, escocês, jogador do Liverpool, jovem. Saiu a informação do James Pearce de que o Leeds se juntou aí, foi o último no clube a se juntar à lista de interessados no Ben Doak. O Liverpool quer cerca de 20 milhões de libras, um valor relativamente alto, para um jogador que fez uma boa Championship até se lesionar, mas que se não surgir nenhuma oferta nessa faixa, o Liverpool estaria feliz em mantê-lo no elenco. Vale lembrar, ano de AFCON, de Copa das Nações Africanas. O Liverpool vai perder o Salah ali de meados de dezembro até meados de janeiro, dependendo do quanto o Egito avançar. Então seria bom, seria útil ter o Ben Doak como opção para reserva. Você considerando que o Elliott saia, se ele fica, você tem ele e até o Frimpong, que pode jogar mais adiantado. Então ia dar um pouco mais de opções. E por último, falando das renovações, tá? Fabrício Romano trouxe a informação de que o Liverpool acredita que o Ngomorra é um cara especial e está preparando um novo contrato para o ponta. Embora não haja essa pressão dele de 16 anos, né, que para performar logo, ele é visto como um diamante e o clube quer mostrar que confia nele. Vai de encontro à notícia do Paul Joyce de que o Liverpool não traria o Barcola porque quer ver o desenvolvimento do Ngomorra, tá? Então seria uma notícia de renovação que a gente tem. E para fechar mesmo, bola de ouro. A gente sabe que nenhum desses aqui que eu vou falar vai ganhar, mas o Liverpool teve 4 indicados, tá, ao prêmio da bola de ouro: Mohamed Salah, Van Dijk, Wirtz e McAllister. Wirtz, mais o Leverkusen do que o Liverpool, né? Mas tá aí entre os indicados. Salah acredito que fique aí no top 5, mas os outros acho muito difícil. O Alisson tá concorrendo ao prêmio Yashin, que é o prêmio de melhor goleiro, que deve ficar com o Donnarumma. Dificilmente acho que o Alisson tem alguma chance. O Liverpool concorre ao Clube do Ano, que quem vai ganhar é o PSG. E o Gilotti concorre a Técnico do Ano, que quem vai ganhar é o Luiz Henrique. Então, basicamente, a gente tem ali o Liverpool concorrendo em 4 categorias. E as 4 devem ser ganhas por jogadores do PSG. É assim que funciona essas premiações individuais. E é justo, o PSG foi o time da temporada, eliminou a gente na Champions League, ganhou, jogando muita bola, um 5-0 numa final de Champions League inacreditável. Futebol encantador, de fato, em vários momentos. Mas a gente tem esses indicados, acho que para os jogadores isso deve ser bem legal, deve ser legal poder estar ali na cerimônia, talvez. O Salah já é veterano nisso aí, mas, por exemplo, um cara como Wirtz, como McAllister, bem interessante de ver. É isso. Acho que eu encerro por aqui. Por favor, se você está aqui até agora, se não conhece o canal, se inscreva, tá? A gente traz aqui episódios, não só do Direto Livre, mas episódios longos de podcast, tem entrevista. Siga a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem
Tem Twitter, tem grupo no WhatsApp se você quiser entrar. A gente tem um canal lá no WhatsApp que a gente posta algumas atualizações. Então, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe isso aí, manda nos grupos de livro que você tem. Tem uma galera nova chegando pelo YouTube, o canal ainda está engatinhando. No Spotify a gente é mais robusto, digamos assim. Mas a gente agradece qualquer apoio que você possa nos dar e até a próxima.